Senhor, nesta noite de 1º de dezembro, quando a escuridão se aprofunda lá fora e a alma sente o peso acumulado de 11 meses de batalhas incessantes, nós nos ajoelhamos diante da Tua Majestade. Não viemos a Ti com a força de quem venceu facilmente, mas com a humildade de quem está exausto, à beira da desistência. Pai, a jornada deste ano foi marcada por desertos inesperados e vales de sombra que pareciam não ter fim. As promessas que fizemos a Ti no início de janeiro parecem agora equidistantes, ofuscadas pela realidade brutal das perdas, das frustrações e das portas que se fecharam em nosso rosto. O cansaço que sentimos não é apenas físico, é uma fadiga espiritual profunda, onde a própria esperança luta para respirar. É neste momento crítico, neste limiar entre o que passou e o último trecho, que o inimigo lança seus dardos mais venenosos, a dúvida sobre o teu caráter e a tentação de abandonar o posto. Ele sussurra que todo o esforço foi em vão, que as lágrimas derramadas não geraram fruto, e que seria mais fácil simplesmente largar as armas e aceitar a derrota. Mas nós clamamos a Ti, Espírito Santo, sopro de vida e fogo consumidor. Tu és o Consolador prometido, aquele que conhece a profundidade da nossa exaustão. Lemos em Tua palavra, Senhor, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa promessa, Filipenses 1:06, torna-se o nosso grito de guerra nesta noite. Não dependemos da nossa força vacilante, mas da Tua fidelidade imutável. Olhamos para trás e vemos as montanhas que superamos não por mérito próprio, mas porque a Tua mão poderosa nos sustentou. Vemos as tempestades que atravessamos sem naufragar, porque Tu estavas no barco, mesmo que estivéssemos dormindo no meio da crise. E é essa memória da Tua fidelidade passada que nos impede de ceder agora. Pedimos que o óleo da Tua unção venha sobre nossas mentes e corações, desfazendo os nós da ansiedade e silenciando as vozes da condenação. Que a Tua presença se torne um farol inconfundível, dissipando a névoa do desânimo que tenta nos envolver. Que o peso que carregamos seja transferido para os Teus ombros fortes, pois Tu nos convidaste a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. Nós Te pedimos, Senhor Jesus, que reavives em nós a visão original. Que nos lembres por que começamos esta caminhada de fé, e qual é o prêmio que nos espera. Que a perspectiva da eternidade e o chamado para a santidade superem o conforto temporário da rendição. Não permitas que o último mês do ano seja o mês da capitulação, mas sim o mês da colheita final e da renovação da força. Envia Teus anjos para acampar ao redor de nós, para nos guardar em todos os nossos caminhos, como prometido no Salmo 91. Levanta-nos da prostração, veste-nos com a armadura da luz e equipa-nos com a coragem para dar o próximo passo, por mais pesado que seja o fardo. Que a Tua graça seja suficiente para esta hora, para este momento de decisão, onde escolhemos, pela fé e não pelo sentimento, declarar: eu não vou desistir. Eu confio na Tua palavra. Eu creio no Teu poder. Eu me recuso a entregar ao inimigo o que o Senhor me deu. É na dependência total da Tua soberania que encontramos a verdadeira força para perseverar. E é nessa soberania inabalável que firmamos nossos pés, Senhor. Tu és o grande Eu Sou, o Alfa e o Ômega. A Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nos assegura em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta não é uma pergunta retórica, é uma declaração de vitória que ressoa através dos séculos. Diante desta verdade absoluta, toda e qualquer força contrária perde sua legitimidade e seu poder. Declaramos que não importa a ferocidade do ataque, nem a sutileza da tentação, nem a dimensão da nossa fraqueza, se Tu estás conosco, a vitória é garantida. Tu és o nosso escudo, a nossa rocha, o nosso libertador. Os gigantes que se levantaram em nosso caminho, as muralhas que pareciam intransponíveis, os exércitos de dúvida e medo que cercaram nossa alma, eles já foram derrotados no Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já nos deu a chave da autoridade. Portanto, nesta noite, revestidos da Tua justiça, nós nos levantamos contra todo espírito de desânimo, de letargia e de retrocesso. Não vamos negociar com o medo. Não vamos pactuar com a derrota. Tu nos prometeste que seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E esta promessa nos basta para enfrentar o que resta do ano e o que virá no próximo. Que o Teu Espírito Santo nos lembre constantemente da nossa identidade em Cristo. Não somos vítimas das circunstâncias, mas herdeiros do reino, guerreiros chamados para a glória. Que a nossa fé seja ancorada, não nas evidências visíveis, mas na certeza invisível da Tua promessa. Senhor, nós Te apresentamos as lutas internas que ninguém vê. A ansiedade que aperta o peito ao deitar, a preocupação com o futuro incerto,
a dor de relacionamentos quebrados e a vergonha dos erros cometidos. Há uma voz constante que nos acusa, que aponta nossas falhas e que insiste que não somos dignos do teu amor ou das tuas bênçãos. Mas hoje, nós silenciamos essa voz com o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Não permitiremos que as mentiras do inimigo se tornem a nossa narrativa. Pela autoridade que recebemos, nós repreendemos o espírito de condenação. Declaramos que somos perdoados, somos justificados e somos aceitos no amado. As feridas do passado não definirão o nosso futuro. As perdas financeiras não determinarão a nossa provisão. A enfermidade não terá a última palavra sobre o nosso corpo, pois somos templo do Espírito Santo. É hora de despertar para a realidade da nossa posição celestial. Nossos problemas são reais, sim, mas o nosso Deus é infinitamente maior. Por isso, começamos a falar sobre nossas montanhas, não para lamentar a dificuldade, mas para ordenar que se movam em nome de Jesus. Falamos sobre nossa saúde, declarando cura e restauração. Falamos sobre nossas finanças, declarando prosperidade e provisão abundante, segundo as tuas riquezas em glória. A nossa boca será um instrumento de fé e declaração, e não um megafone para o desespero. Que a nossa alma se encha de coragem para testemunhar a tua bondade, mesmo no meio da prova. Que a nossa vida seja um altar onde o louvor é oferecido, não apenas quando tudo está bem, mas especialmente quando a batalha é mais intensa. Reforça em nós, ó Pai, a certeza da tua proteção inquebrável. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Visualizamos a tua mão estendida sobre nós, como um escudo impenetrável que repele todo dardo inflamado do maligno. Tu és o muro de fogo ao nosso redor, guardando a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Em ti, encontramos abrigo seguro. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que te temem, e eles nos livram. Se caminharmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. O teu cajado e a tua vara nos consolam. Esta é a promessa do bom pastor, que não apenas guia, mas também defende ferozmente suas ovelhas contra o lobo. Não estamos sozinhos nesta luta. Há um exército celestial mobilizado em nosso favor. As forças das trevas não têm poder para nos tocar sem a tua permissão, e mesmo quando a provação é permitida, ela serve apenas para aperfeiçoar o nosso caráter e aumentar a nossa fé. Que esta verdade penetre cada célula do nosso ser, estamos seguros em ti. Não importa o quão caótico o mundo se torne, não importa o quão traiçoeiros sejam os caminhos, a tua fidelidade nos cerca como muralhas de bronze. Colocamos a nossa confiança não na estabilidade humana, que é falha, mas na rocha eterna, que nunca se move. Que a imagem do teu cuidado nos traga uma paz que excede todo entendimento, guardando os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Diante desta segurança divina, somos capacitados a agir, Senhor. A fé não é passividade, é movimento guiado pelo Espírito. Dá-nos a sabedoria para discernir os próximos passos e a coragem para executá-los, mesmo que pareçam pequenos ou insignificantes. Não queremos mais ficar paralisados pela análise excessiva ou pelo medo do fracasso. Queremos ser como o apóstolo Paulo, que prosseguia para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Guia-nos em cada decisão de dezembro, na gestão do tempo, na forma como investimos nossos recursos e, crucialmente, na maneira como tratamos aqueles que estão ao nosso redor. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da tua graça. Fortalece-nos para que sejamos instrumentos de paz e amor onde há discórdia e dor. Capacita-nos a perdoar aqueles que nos feriram, liberando o fardo da amargura que nos impede de avançar. Que a nossa obediência seja imediata e completa. Se tu chamas, nós respondemos, se tu ordenas, nós agimos. Declaramos que a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos projetos e o nosso ministério estão sob a unção e a direção do teu Espírito. Não andaremos por vista, mas por fé. E cada passo será uma declaração de que tu és o Senhor de todas as coisas. Enche-nos de um novo vigor, o vigor da águia, para que possamos correr e não nos cansar, caminhar e não desfalecer. Que a nossa ação seja um reflexo direto da confiança que depositamos em ti, sabendo que a tua mão nos sustenta e a tua palavra nos ilumina. E assim, Pai eterno, concluímos esta oração de compromisso e perseverança. Recebemos o teu fôlego de vida nesta noite, a força para não desistir. Que a tua bênção repouse sobre cada pessoa que clama a ti neste momento, bênção de paz, bênção de provisão, bênção de cura e bênção de libertação. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz, para que transbordeis na esperança, pelo poder do Espírito Santo.
Que a tua face resplandeça sobre nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos guarde de todo o mal e guarde a nossa alma. Nós entregamos o restante deste ano em tuas mãos. Não importa o que o amanhã traga, a nossa decisão está tomada. Nós confiamos no Senhor. Não vamos retroceder. Não vamos ceder ao desânimo. O caminho pode ser difícil, mas o destino é a tua presença. E com essa certeza, declaramos que a vitória é nossa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fortalece a nossa fé para que possamos terminar a corrida, guardar a fé e receber a coroa da justiça que nos espera. Entregamos a Ti a nossa vida, o nosso futuro e a nossa eterna gratidão. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém. Agora, voltemos o olhar para a concretude do nosso dia a dia, para a arena silenciosa onde a verdadeira perseverança é forjada. O nosso não desistir, Senhor, não é apenas uma questão de alívio pessoal. É um testemunho vivo para um mundo cético e exausto. A nossa persistência se torna o farol na névoa que guia aqueles que estão naufragando ao nosso redor. Nossos filhos, nossos vizinhos, e aqueles que nos observam nas trincheiras da vida precisam ver uma fé que resiste ao teste do tempo, que não se dobra diante da pressão incessante. Que a nossa capacidade de nos levantar mais uma vez, após cada queda, seja a pregação mais eloquente que podemos oferecer. Carregamos uma responsabilidade geracional, Pai, de mostrar que a fidelidade a Ti não é uma fantasia de momentos de euforia, mas uma âncora sólida que se mantém firme quando todas as cordas humanas se rompem. Que o nosso legado não seja de grandes vitórias mundanas, mas de uma resistência inabalável, provando que o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. É imperativo, contudo, desvincular a perseverança do mero sentimento de força. Muitas vezes, a alma se sente vazia, o corpo clama por repouso, e a mente insiste em projetar cenários de fracasso. É neste exato ponto de esgotamento emocional que a perseverança se manifesta como disciplina, e não como emoção. Ela é um músculo espiritual que se recusa a atrofiar, exercitado na contramão da nossa vontade natural. Tu, ó oleiro divino, nos colocas no forno da aflição não para nos destruir, mas para queimar a escória e revelar o ouro puro. O processo de refinamento exige calor e tempo. Portanto, não confundamos o silêncio de Deus com a sua ausência, nem a dor com o abandono. A maturação do caráter cristão exige esta fidelidade obstinada, onde a nossa única resposta à adversidade é a submissão contínua, permitindo que a tua mão nos molde. É a escolha deliberada, feita a cada manhã, de não ceder ao conforto da desistência, mas sim de abraçar a cruz diária, confiando que o peso momentâneo da tribulação está gerando em nós um peso eterno de glória. Além da nossa própria jornada, Senhor, a perseverança se torna um ato de intercessão mútua. Não estamos em uma luta isolada. Há irmãos e irmãs ao nosso lado, em outras cidades, em outras nações, enfrentando o mesmo espírito de desânimo. Oramos para que a nossa força renovada se torne uma rede de segurança para eles. Que possamos levantar os braços caídos de Moisés, como Arão e Hur fizeram, sustentando-os em oração para que a batalha seja vencida no vale. O fardo da fé é compartilhado. Fortalece-nos para que, mesmo quando mal conseguimos orar por nós mesmos, possamos clamar pelos outros que estão na mesma tempestade, que estão prestes a largar o cajado e voltar para trás. Que a nossa persistência motive a deles, e que a deles nos inspire. Que o Teu Espírito Santo crie um elo invisível de resistência entre todos os Teus filhos, de modo que a desistência de um não contamine o campo, mas que a vitória de um se torne a esperança de muitos. Outra camada crucial desta jornada é a gestão da espera. Muitos desistem não por causa da ferocidade do ataque, mas por causa da lentidão da resposta. Tu és o Deus do tempo perfeito, e o Teu relógio raramente coincide com a nossa urgência. Ensina-nos a cultivar a paciência como uma virtude ativa, não como resignação passiva. A espera, quando vivida em fé, não é um vazio, é um período de semeadura secreta, onde as raízes se aprofundam na rocha para que a árvore possa suportar vendavais futuros. Quando a semente é plantada, ela precisa morrer no escuro para que a vida irrompa. Da mesma forma, precisamos aceitar os períodos de morte e silêncio em nossa vida, confiando que o fruto virá no tempo determinado. Ajuda-nos a usar este tempo de espera para aprofundar nosso conhecimento das Escrituras, para aumentar a nossa comunhão e para refinar as nossas motivações. Que o nosso olhar esteja fixo, não na data de entrega da bênção, mas no caráter daquele que a prometeu. Consequentemente, o heroísmo que Tu esperas de nós nesta última etapa do ano reside na fidelidade aos pequenos atos cotidianos. A desistência raramente começa com um grande evento, ela é a soma de pequenas negligências diárias,
a oração que foi pulada, a leitura bíblica que foi ignorada, o ato de serviço que foi adiado. A perseverança, portanto, é a disciplina de honrar-te no pão nosso de cada dia. É a coragem de enfrentar a mesma rotina desgastante com um coração cheio de louvor, de fazer o trabalho com excelência mesmo que ninguém esteja olhando, e de estender a bondade mesmo que não haja reciprocidade. Que não busquemos apenas o milagre grandioso que resolve tudo de uma vez, mas que encontremos a tua graça suficiente na monotonia da persistência. Que o nosso foco esteja no próximo passo de obediência, no próximo sorriso de encorajamento, na próxima palavra de fé. É nesta fidelidade discreta que a nossa fé amadurece e se prova verdadeira. Portanto, Senhor, renovamos a nossa escolha de permanecer firmes, não baseados na nossa capacidade de ver o final, mas na certeza da tua promessa celestial. Que a visão da glória vindoura se torne a nossa âncora inabalável. Recusamos a mentalidade de vítima e abraçamos a postura de herdeiros. Que o fogo do Espírito Santo nos purifique de toda preguiça espiritual e nos impulsione para a frente. Nós avançaremos, mesmo que a passos lentos, pois sabemos que a consumação da nossa fé, a salvação da nossa alma, é o prêmio que nos espera. Confiamos que tu és aquele que nos guarda de tropeçar e que nos apresentará irrepreensíveis e com grande alegria diante da tua glória. É com essa certeza de destino que marchamos, renovados e determinados, em nome de Jesus, amém. Ao ponderarmos sobre a jornada percorrida, percebemos que a ingenuidade inicial da fé foi substituída pela solidez da convicção testada. A exaustão que nos trouxe a este ponto não é um sinal de fracasso, mas o testemunho irrefutável de que a nossa força é, intrinsecamente, emprestada. O que se revela, então, é que a sustentação não reside na capacidade humana de resistir ao impacto, mas na constância inabalável daquele que estabeleceu o universo. A fragilidade da nossa alma, exposta ao longo do ano, serviu apenas como tela para que a fidelidade divina pudesse ser pintada em cores indeléveis. Essa relação paradoxal entre a nossa debilidade e a sua onipotência é o motor que nos impulsiona para além do limite da exaustão. Não se trata mais de tentar vencer por mérito próprio, mas de descansar na vitória já consumada. O refúgio que buscamos no início da oração transforma-se agora no ponto de partida para a ação. O abrigo não é um esconderijo, mas uma base inexpugnável de onde lançamos nossos próximos movimentos com autoridade e propósito. A partir deste panorama renovado, onde o cuidado protetor se manifesta como um cerco de fogo ao nosso redor, o foco se desloca radicalmente. Deixamos de ser meros observadores passivos das intempéries para nos tornarmos agentes ativos da verdade que nos foi confiada. A autoridade que nos foi outorgada, e que resgatamos ao longo desta reflexão, exige agora uma postura de domínio e de firmeza. O campo de batalha real, como compreendemos, não está primariamente nas circunstâncias externas que nos pressionam, mas no território da mente e do coração, onde a batalha pela esperança é travada diariamente. A resistência ao desânimo, que é o tema central de nossa súplica, não é um ato isolado de força de vontade, mas a manifestação consistente de uma identidade que foi redefinida e selada pelo sacrifício. Cada medo silenciado, cada mentira desmascarada, cada passo de obediência dado na penumbra, constrói uma muralha interna que o adversário não pode transpor. O que antes parecia uma luta dispersa e fragmentada, revela-se agora como uma estratégia coesa de reafirmação do reino dentro de nós. Este despertar da consciência de quem somos em Cristo é o catalisador que transforma a fadiga em vigor, o lamento em proclamação e a dúvida em certeza absoluta. Com a convergência destas verdades, a certeza da proteção eterna, a posse da autoridade espiritual e a redefinição da nossa identidade como herdeiros, a clareza sobre o caminho a seguir se intensifica. A espera, que antes era vista como um purgatório de inatividade e ansiedade, assume o seu papel de laboratório de paciência e aperfeiçoamento. Entendemos que o fruto da perseverança não é instantâneo, mas resulta de um processo orgânico, semelhante ao plantio. A semente da fé, enterrada na escuridão da incerteza e da dor, está silenciosamente gerando raízes profundas que garantirão a estabilidade e a colheita futura. Não podemos apressar a primavera, mas podemos garantir a fidelidade no trato diário com a terra do nosso espírito. A verdadeira prova de fogo, portanto, não reside no milagre estrondoso que resolve tudo de uma vez, mas na constância dos pequenos rituais de fé e na honra dada ao nosso chamado. É no pão cotidiano da obediência que o músculo da resistência se fortalece, preparando-nos para o que resta da jornada e para os desafios que inevitavelmente virão. Esta percepção nos guia a um ponto de inflexão, onde a reflexão profunda se traduz em um imperativo irrevogável, a necessidade de um posicionamento final.
Não podemos mais hesitar entre a promessa e a dúvida. O conhecimento adquirido exige agora uma resposta resoluta, uma declaração final de lealdade inegociável, que selará este ciclo de lutas e aprendizados, e nos lançará em dezembro com a certeza de que o melhor de Deus ainda está por vir. A alma que iniciou esta jornada de oração, exausta e à beira da capitulação, não é a mesma que agora se levanta. A síntese de toda a nossa súplica e meditação reside numa verdade fundamental e libertadora. A perseverança, no contexto da fé, não é primariamente uma medida da nossa resistência humana, mas sim o testemunho irrefutável da constância de Deus. O não desistir não se trata de um fôlego humano estendido ao máximo, mas da decisão deliberada de permanecer conectado à fonte inesgotável de poder. Descobrimos que a nossa luta contra o desânimo é, na verdade, a luta para manter o olhar fixo na soberania de Cristo. Se o Senhor é o nosso refúgio e a nossa rocha, então a nossa persistência é a prova pública de que a base da nossa vida é inamovível, mesmo quando o chão treme sob os nossos pés. A desistência seria, em essência, uma negação do poder que nos sustentou até aqui. A implicação desta verdade é profunda e transformadora. O sofrimento e a exaustão que experimentamos ao longo do ano não foram em vão. Eles não são meros acidentes de percurso, mas ferramentas de lapidação nas mãos do oleiro divino. A nossa fraqueza não é um obstáculo à glória, mas o palco perfeito para que a sua força se manifeste em plenitude. A luta que nos trouxe à exaustão é a mesma que agora nos qualifica para uma fé madura e inabalável. O peso que carregamos se transforma na matéria-prima da nossa coroa eterna. Portanto, a verdadeira vitória não está em evitar a batalha, mas em permanecer nela com dignidade, sabendo que somos guardados por um poder que transcende a nossa compreensão. A nossa identidade foi forjada no fogo, e agora, revestidos da autoridade que nos foi dada em Cristo, o ato de perseverar torna-se um ato de domínio espiritual, onde cada passo dado para frente é uma declaração de que o reino de Deus avança em nossa vida. A grande revelação, ao fecharmos esta oração, é que a maturidade da fé não reside na ausência de dúvida ou cansaço, mas no hábito da esperança. É a disciplina da alma que, mesmo sentindo-se vazia, escolhe se alimentar da palavra. A verdadeira prática do não desistir começa agora, não nas grandes crises que atraem a atenção, mas na fidelidade silenciosa e persistente da rotina. O campo de batalha final é o coração, onde a obediência nas minúcias, no perdão não merecido, no serviço não reconhecido, e na oração feita sem sentir, forja o caráter de Cristo em nós. É nessa constância discreta que a nossa fé se prova genuína e que a graça se mostra suficiente. Não estamos à espera de um milagre estrondoso para nos salvar da desistência, estamos vivendo o milagre da sustentação diária. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que a certeza da proteção divina vos envolva como um manto inquebrável, silenciando as vozes da ansiedade e do medo. Lançamos a âncora da nossa alma na rocha eterna, e com essa firmeza, declaramos, o ciclo da dúvida e da prostração está quebrado. Entramos neste novo tempo não como sobreviventes feridos, mas como vencedores ungidos. Que o Senhor vos fortaleça, vos guie e vos conceda a alegria plena de quem sabe que a jornada da fé, por mais árdua que seja, culminará na glória eterna. Avançai, pois a vitória está garantida. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou seu coração, compartilha com alguém que você ama e se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.